Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma palestra da ABCcom dentro da Medical Conecta na Medical Fair. Como você sabe, esta tarde estamos trazendo conteúdo de marketing e comunicação sob a curadoria da ABCcom com apoio da Ebert Comunicação. E vamos então para a nossa próxima palestra. Vida profissional e pessoal andam juntas quando pensamos na construção de marca de um executivo. Mas como fazer isso? Qual é o limite entre o perfil pessoal e o profissional de um executivo de saúde? Quais caminhos e estratégias adotar? Confira as respostas para estas e outras perguntas nesta próxima palestra sobre personal branding. E para falar sobre isso, trouxemos um especialista. Tenho a honra de trazer aqui Mark Tawil, estrategista de comunicação, número 1 LinkedIn Top Voices, 2 vezes TED Speaker, escritor, palestrante e podcaster. Mark, tudo bem? Seja bem-vindo ao Medical Conecta nesse dia sobre a curadoria da ABCcom. Tudo bom? Super feliz. Primeiro, obrigado, Luciano. Estou imensamente contente em estar aqui com vocês e também por conta do convite da Alexandra Ebert aqui na Medical. E para mim é uma honra poder falar sobre esse que é um tema que, como você mesmo explicou, não tem mais fronteira, né? Quando a gente explica sobre marca pessoal, nós somos a mesma pessoa, às vezes vestindo uma roupa diferente, ou na rede social, ou fora dela, mas a gente é o mesmo. Você é o mesmo, Luciano, ela é a mesma Alexandra, e quem está em casa, seja profissional, ou alguém que está em transição de carreira, ou alguém que não está trabalhando, continua tendo uma marca. Acho que é um pouco disso que a gente vai falar daqui para frente. Bom, fantástico, ó, só esse trailerzinho já deixa a gente querendo acompanhar. Bom, então eu vou deixar vocês com o Mark, aproveitem a palestra e o conteúdo, e no final a gente volta para fazer algumas perguntas para o Mark. Boa palestra, pessoal! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, que alegria estar com vocês aqui na Medical Fair 2021. Eu trago para vocês um conceito diferente em relação à marca pessoal. Eu não sou um especialista em branding, não sou um especialista em gestão de marca pessoal, mas por conta do meu trabalho com a minha agência durante 10 anos, eu trabalhei com 600 marcas e negócios no B2B. E por conta da minha atuação profissional, como citou o Luciano, hoje eu sou podcaster da Jovem Pan, da Visa do Brasil, da Premier Pet. Hoje eu sou colunista de Época Negócios, a coluna Futuro do Trabalho. Eu também tenho um curso como educador assinado na HSM University, Comunicação e Sociedade 5.0. Estou me tornando um educador pelo LinkedIn Learning e tudo isso focado na questão da comunicação. Então, minha marca pessoal, ela está muito atrelada ao meu trabalho, e eu vejo que isso é um diferencial. Por isso, em 2022, eu lanço o livro Seja Sua Própria Marca. Não tenha uma marca, mas seja sua própria marca. E nesse aprendizado do que é marca pessoal, de como é que eu trabalho a minha marca pessoal, eu aprendi algumas lições, e essas sim, eu pretendo dividir com vocês daqui para frente. Quando a gente fala no público médico, ou profissionais de saúde como um todo, a gente está falando de um público que tem algumas limitações na questão de poder ou não projetar determinados temas. Isso é muito importante saber. Acontece também com os advogados, acontece também com fisioterapeutas, acontece também com a turma da psicologia. Por quê? Porque os capítulos, né, as associações de vocês têm muitas restrições. Então, antes da gente falar de projeção de marca pessoal, uma questão que eu acho que é importante dizer é até que ponto a projeção ela pode ser feita ou não, e que tipo de projeção. Então, não tem aquele adesivo, consulte sempre um advogado, consulte, nesse caso, sempre um profissional da saúde, ou os capítulos que vocês têm das associações agregadoras, porque são elas que determinam até onde você pode ir. E sabendo disso, você vai ter menos problema na hora de projetar a sua marca nas redes sociais. Só que quando a gente fala de marca pessoal, e essa é a tônica desse bate-papo, é algo muito maior do que só a nossa projeção na rede social, ou algo muito maior da forma como a gente se veste, ou o que a gente fala em determinadas áreas. A gente está nesse momento do mundo no que se convencionou chamar de novo normal. E como comunicação é contexto, mensagem, emissor, receptor, canal e ruído, eu quero trazer um pouco do contexto.
de como essa marca pessoal ela se desenvolve e porque é cada vez mais importante a gente entender o mundo que a gente vive para a gente poder se projetar com clareza, assertividade e, acima de tudo, com qualidade, para que a gente possa ser percebida e percebido como alguém que realmente faz a diferença. Então, neste momento do mundo, a gente está no que se convencionou chamar de o novo normal. Você pode chamar de novo normal, de novo agora, de pós-normal, de melhor agora, de pós-diferente, não importa como você chama. O que você tem que compreender é que o momento do mundo é um momento muito peculiar. E isso tem tudo a ver com a tua marca pessoal, porque quando a gente projeta num momento como esse a nossa marca pessoal, a gente se projeta, a gente precisa tomar alguns cuidados e eu vou contar quais são. Essa é uma crise que nos coloca em outras 3 grandes crises. É uma subdivisão, é como se fosse um caldeirão de crises, né? Primeira delas, claro, a questão da saúde física. A gente tem mais de 500 mil de mortos, caminhando para 600 mil mortos só de Covid, fora o resto do país e as suas mazelas. Uma questão de saúde financeira, muitos empreendimentos quebrando, pessoas empobrecendo, a desigualdade social ainda mais aprofundada. E, claro, a saúde mental, que é impactada diretamente por toda essa angústia, essa preocupação, essa comparação. Por tudo isso, dá para dizer que os fatores que vão moldar essa nova sociedade são 5 no total e foram trazidos aqui pelo grupo WPP, que é um grupo muito forte de publicidade em nível mundial. O primeiro deles é a mobilidade. Quando a gente circula menos pela cidade, quando a gente se distancia menos da nossa casa, a gente tende a ter uma alteração da vida social. Isso acontece desde as crianças que estudam à distância, até nós que estamos em hell office, ou escritório dos infernos, dentro de casa. Home office, acho que é uma palavra ainda muito discutível. A gente está morando no trabalho, isso tem um preço, claro que vai ter uma consequência, mas altera substancialmente a nossa vida. A gente vive um excesso de informação, a gente está soterrado pela quantidade de informações que vem. Hoje em dia um pouco menos, mas no começo da pandemia era muito assim. A gente não dava conta de tanta live, de tanto texto, não consigo ler, e isso provocava alguns gatilhos na gente. Depois, como eu falei para vocês, a nossa rotina é alterada. Além da questão social, do encontro, da socialização, tem uma questão de rotina de trabalho que é substancialmente alterada. Por tudo isso, a gente pode dizer que a gente vive um Big Bang. A gente vive uma explosão do mundo que talvez nos coloque não na mesma página, mas na mesma tempestade em barcos diferentes. Olha que interessante. A gente não está no mesmo barco, a gente não necessariamente está na mesma página, a gente está em livros diferentes, mas no fim das contas, na mesma estante. Só que a gente pode olhar para esse Big Bang talvez de uma maneira mais generosa. A gente pode olhar para esse Big Bang com uma questão mais colorida, uma questão talvez de mais altruísmo, um olhar maior ou melhor para o próximo, uma empatia de se colocar ao lado do outro. Isso tudo também tem emergido. E isso fala alto quando a gente se traz para o contexto atual. Ainda falando de contexto, a gente não pode esquecer que a gente vive uma revolução. Aí você vai me dizer, bom, mas que tipo de revolução se não está tendo quebra-quebra, pneu queimado e por aí vai? Que bom. É uma revolução silenciosa. É uma revolução que nos traz um networking 4.0. É uma revolução que está na palma da mão, trazida, claro, pela conectividade. A primeira, é importante lembrar, a indústria 1.0, a propulsão das máquinas, a mecanização. A 2.0, a produção em massa, o Fordismo, a linha de produção. A terceira se fala pouco, interessante, é aquela da informatização. Os chips chegando, os eletrônicos aparecendo nas empresas, a automação. E a quarta, que a gente vive hoje, é uma revolução mais tecnológica, uma revolução das máquinas. Aí você vai me dizer, bom, o que ele está falando que tem tudo a ver com marca pessoal? Eu vou chegar lá. É importante trazer o contexto. Quando a gente fala em 4.0, a gente está contando um pouco com essas novidades aqui, que curiosamente hoje já não são novidade. Então a gente fala de internet das coisas, ok, não é uma grande novidade. Impressão 3D, menos ainda. Drone, você vê sempre por aí, ou na lavoura, ou você vê nos campos, ou na filmagem de grandes eventos, no cinema. Bitcoin, né, a moeda que chegou a valer 370 mil reais,
estou falando de poucos meses atrás, e o blockchain, além de outras questões. Acontece que o 4.0, criado pelos alemães em 2008, já está ficando velho. E a gente está se encaminhando para uma nova sociedade, chamada Sociedade 5.0. Essa criada pelos japoneses e que tem 3 grandes elementos: sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão. E quando eu falo isso, sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão, a gente já pode entender que a gente está se encaminhando para esse mundo, talvez mais inclusivo, um pouquinho menos preconceituoso. A Covid acelerou muitas questões, né, da qualidade de vida. Mas como assim? Não tem qualidade de vida numa pandemia? Pode não ter, mas existe um saldo aqui de aprendizado que a gente pode dormir até um pouco mais tarde, que a gente pode ficar com os nossos filhos, que a gente não precisa atravessar a cidade, ficar preso no trânsito 2 horas, se a gente pode trabalhar de casa. Tudo isso acaba impactando a qualidade de vida. E faz sentido a gente falar também de sustentabilidade no mundo que já discute muito ESG, governança social e corporativa. Ou seja, os assuntos já estão aqui. Os japoneses criaram isso em 2016, não tinha nenhum tipo de Covid, mas antevendo a sociedade que vem por aí, dá para dizer que a gente se encaminha para o 5.0. Então, esse contexto, e aí eu acho que a gente começa a falar um pouco mais dessa projeção de marca pessoal e profissional no mundo, nos traz, especialmente no campo da saúde, no campo dos profissionais de saúde, grandes oportunidades. Grandes oportunidades. A questão que eu deixo aqui para vocês é: será que a gente já tem a competência para lidar com tudo isso? Eu não estou falando só da questão tecnológica, eu estou falando da questão de contexto mesmo. A gente está preparado para esse mundo que vem aí, com tanta exponencialidade, com tantos números, com tantas demandas pela nossa atenção? Será que a gente está preparado para contemplar tudo isso? Onde entra a nossa marca pessoal? Ela entra aqui, ó, na pergunta que a gente tem que se fazer: do que me torna único? Se a gente tem milhões de médicos, se a gente tem milhões de profissionais da saúde como um todo, se a gente tem milhões de administradores de instituições de saúde ou de clínicas particulares, ou de vendas de equipamentos, a gente tem uma cadeia logística para a questão da saúde, enfim, você tem 1 milhão de questões relacionadas ao universo saúde. Então, por que eu escolho um profissional? O que me faz escolher um profissional? Certamente o posicionamento, a gente já vai falar disso, que ele tem. Então, para eu me fazer notar no mundo exponencial, num mundo em que está todo mundo demandando a atenção de todo mundo, que ninguém tem tempo para ficar doando, cada vez menos tempo para doar para o outro, eu preciso entender aquilo que me torna único, aquilo que faz a diferença na vida do outro quando eu apareço na frente dele. E isso é muito importante falar, porque existem muitos médicos muito bons. Daqui a pouco a gente vai ver a cirurgia 4.0 entrando com tudo, braços robóticos. E aí, com o perdão da palavra, muitos trabalhos vão ser comoditizados. Assim como é a notícia, no meu caso, na questão da comunicação. A questão da comunicação hoje, se você fala em notícia, é commodity. Tem robô que escreve notícia, tem software que monta tweet. O que diferencia, então, o jornalista, o comunicador? O que a gente está fazendo aqui. O ao vivo, o poder responder, o carisma, a possibilidade de um olhar que talvez a máquina ainda não tenha, a sensibilidade humana. Tudo isso faz diferença, então, na tua marca pessoal. Tua marca pessoal não precisa ser aquilo que você faz, aliás, nem deve. Tem que ser quem você é. Então, marca pessoal não é aquilo que você faz, que muitas vezes é comoditizado, mas sim quem você é. Se eu pegar, por exemplo, hoje, 23 cirurgiões incríveis, espetaculares, como é que eu escolho? O que me faz escolher um entre 23? É disso que a gente está falando. E uma marca pessoal, ela leva anos para ser construída. Aliás, ela nunca para de ser construída. É uma gestão que não tem fim. Eu me pergunto sempre, então, como eu devo me diferenciar em meio a tantos profissionais que são bons ou melhores do que eu? Porque, veja, quando a gente fala, por exemplo, em Olimpíadas, para a gente citar um exemplo recente, a gente está falando de uma performance que pode ser mensurável.
Se eu te coloco na piscina ou na pista, eu posso ser muito legal, muito divertido, muito, enfim, carismático, mas se eu não correr igual o Usain Bolt, eu não chego. E todo esse carisma fica ali determinado para algumas páginas, talvez até páginas de fofoca, mas não do esporte. Então, isso é muito importante. Existem mensurações que a gente tem que fazer e consegue, e tem coisas que a gente não consegue. Então, o que me torna único, como é que eu me diferencio, é um blend de muitas coisas. Mas, acima de tudo, acho que é importante dizer para a gente que está aqui, que é profissional, que nada supera o resultado. Então, a métrica do resultado é uma métrica que, para mim, ela vai continuar sendo fundamental para todo sempre. E por quê? Por um motivo simples. Porque sem resultado, você pode ter 1 milhão de diferenciais, mas você nunca vai ser chamado até o final. Porque no final das contas, as pessoas querem o resultado. Você contrata um médico, um serviço de saúde, você quer se curar, ou você quer aliviar uma dor, ou você quer ter uma redução de danos. É por aí. Não adianta só ser um médico muito legal, muito divertido, uma pessoa incrível e muito carismática. Isso só não funciona. Mas também não funciona você ser tudo isso, um excelente médico ou profissional da saúde, ou gestor da saúde, e ser uma pessoa intragável. E ser uma pessoa que fica quieta e passiva num nível que ninguém sabe aquilo que você faz. Não adianta você ter um Rolex e deixar ele guardado na gaveta. É mais ou menos por aí. Você tem que projetar na vitrine aquilo que você tem de bom. É para sair fazendo TikTok? Não. É para você sair postando no LinkedIn loucamente tudo que você faz? Não. É para você criar 1 milhão de filtros e demonstrar o quanto você pode viajar, o quanto Dubai é importante? Também não. Nada disso funciona se você não tem resultado. E também fica um excesso de pedantismo se você lastreia a tua imagem profissional a esse tipo de coisa. Porque isso pega um público, mas não o público sério, né? Não o público que realmente faz diferença no mundo. Esse é um público superficial. Eu não estou falando que essas pessoas são superficiais. Eu estou dizendo que o público é superficial. Se você pensar num funil, em que você tem na parte de cima as pessoas que você gostaria de captar, ou de impressionar, ou que te admirem, a boca desse funil, ela é sempre uma boca muito aberta. Ou seja, é um filtro muito largo em que passam de tudo. Você não sabe quem é teu público, você não sabe se ele vai te consumir ou não, ele te curte, te compartilha. Falando em redes sociais, ele te segue, ponto. O meio do funil são as pessoas que já estão com você porque te admiram, que já estão com você porque realmente acompanham, sabem porque estão ali, e mais do que isso, elas sabem que problema você resolve. Aí você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você pode ter 5, mas se forem 5 decisores, você está feito. Então, quando você converte isso para um final de funil, são as pessoas que vão estar do teu lado, que vão te admirar, que vão gostar de você, por quem você é, não por aquilo que você faz só. Isso é muito comum. A gente vê grandes influenciadores ou até grandes médicos que se projetam, que têm milhares, milhões de seguidores, mas que no final das contas ninguém faz consulta com eles. Você tem que fazer uma escolha. O que você quer? Que as pessoas batam na tua porta, comprem e que também gostem de você, ou que todo mundo te adore e você use a chamada métrica da vaidade, curtida e compartilhamento, mas na hora de poder se projetar e fazer aquilo que você faz, ninguém te compra, ninguém te contrata, ninguém te chama para dividir um projeto. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, como eu me diferencio? Tendo uma mentalidade de marca, tendo uma mentalidade que permita com que eu, do alto dos meus 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, me diferencie por ter uma mentalidade de pensar como uma marca. Eu não estou falando só uma marca comercial, mas acima de tudo a marca que eu quero deixar no mundo. Não aquilo que eu faço, mas quem eu sou. Os meus valores, a minha cultura, o meu berço, as minhas ideias, os meus insights, as minhas colaborações, aquilo que eu leio, aquilo que eu escrevo, é muito mais do que eu ser só um profissional que mostra aquilo que faz e alguns resultados ou algumas conquistas materiais que não elevam em nada. As pessoas estão o tempo todo se perguntando para que isso me serve, por que eu sigo essa pessoa, no que ela me inspira. E quando você tem uma mentalidade dessas, de você poder ter uma mentalidade de marca, de deixar
sentimentos em cima da mesa, de você provocar transformações, automaticamente você se diferencia. Porque o mundo, ele está cada vez mais diferenciado, o mundo está cada vez mais diverso, mais inclusivo, mais preocupado em visibilizar pessoas e questões. E para que isso aconteça, e aconteça de uma maneira crível e inteligente, você precisa andar conforme essas novas músicas que estão acontecendo. Você precisa de autoconhecimento. E aqui vai um pouco da trilha prática, então. De novo, eu não sou um especialista em marca, eu não vou te dar aqui a fórmula de 5 passos, eu vou te dar aqui algo mais aprofundado para você olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você consegue identificar os erros do passado, os acertos do presente e aquilo que você projeta para você. Ou seja, você pode ter os pés no chão e mirar as estrelas, mas você tem que saber de onde você veio. Senão fica difícil saber para onde você vai. A primeira trilha é o autoconhecimento. O que te faz feliz? O que te dá tristeza? O que te dá gatilhos? O que te projeta e você sabe que não te representa? O que você gostaria muito de falar e fala pouco? Você se conhecer, você conhecer os teus limites, mas acima de tudo, se aprofundar naquilo que você gostaria de projetar para o mundo é extremamente relevante, porque qualquer trabalho de marca parte de um olhar para dentro. A gente projeta o nosso ethos, o nosso logos, o nosso pathos de dentro para fora. A nossa credibilidade de dentro para fora. Porque, de novo, se eu for falar de reputação aqui, a gente vai falar daqui a pouco, a reputação está nas mãos de vocês. Se vocês não gostarem, eu posso me projetar como eu quiser, não vai colar. Mas para que isso aconteça, eu preciso me conhecer e transmitir verdade. Preciso transmitir confiança. Aliás, autoconfiança. E por quê? Porque uma pessoa autoconfiante que não é pedante, ou seja, ela não se acha melhor do que as outras, é uma pessoa que consegue pisar em pedras mais firmes. Você tem que acreditar naquilo que você está dizendo para você poder convencer alguém, senão as pessoas não se convencem. E isso é muito comum. A gente levar adiante uma história que a gente acredita mais ou menos no que a gente está fazendo só para ou se projetar para ganhar alguma coisa. Você está focando no resultado, você não está focando no processo. E quando você foca só no resultado e pula o processo, automaticamente isso mina a tua credibilidade e a tua marca pessoal. Uma questão que se fala pouco é de autoliderança. A gente fala muito da liderança per se, mas a gente não fala da autoliderança, de como é que a gente está vivendo as nossas dores, de como é que a gente está vivendo as nossas decisões. E uma pessoa que tem autoliderança, uma pessoa que sabe gerir a sua própria vida, é uma pessoa que demonstra ter uma marca pessoal forte, que demonstra ter seriedade na condução de processos. Por quê? Porque ela consegue gerir o próprio caos. Né? Tem muita gente que está apta a gerir o caos dos outros, a poder fazer acontecer. Mas a gente sabe que da porta de casa para dentro é uma pessoa completamente desequilibrada. E a gente tem vários tipos de desequilíbrio. Mas para mim o mais nefasto dele é esse, quando você quer equilibrar a vida dos outros, mas você está completamente desequilibrado. E aí, em algum momento, esse castelo de cartas rui. Já falei de autoconfiança, quero falar de autenticidade. A autenticidade é o selo de originalidade que você recebe. A autenticidade é a forma com que você trabalha tudo aquilo que você tem de melhor, com você, acima de tudo, voltando às tuas raízes, buscando aquilo que te faz ser você, e você conseguir trazer isso para o mundo. É fácil? Nada fácil. Mas quando você consegue ser você, em detrimento de trabalhar para ser os outros, que é o que a gente faz o tempo todo, a gente se compara, a gente tenta alinhar as mesmas coisas, a gente imita, a gente copia, é assim mesmo. Tá dando certo com outro, por que não vai dar certo comigo? Só que esse é um erro crasso, esse é um erro amador, eu diria. Então, a busca pela autenticidade é a busca por ser você, com o teu próprio cabelo, com as tuas próprias roupas, com a tua própria unha, com as tuas próprias palavras, o teu jeito de ser. Não quer dizer ser idiota, né? Falar o que eu falo o que eu quiser na hora que eu quiser. Isso é ser burro, não é disso que eu estou falando. Autenticidade é você valorar e valorizar aquilo que você tem de melhor.
aquilo que você percebe que te torna único, ou quase isso, e que vai te diferenciar num certo momento. Por que que eu estou aqui, tendo o privilégio de falar com vocês, sendo que tem inúmeros outros comunicadores muito melhores do que eu? Então tem alguma coisa, provavelmente uma autenticidade para ser percebido como alguém que mereça estar aqui. E isso é super comum. Inovação não é tecnologia. Inovação é você se reinventar o tempo todo. Inovação é você farejar o que é tendência. E eu não estou falando de TikTok, de dança, não estou falando disso. Eu estou falando muito em relação à questão propositiva da tua vida. A questão de você olhar para a tua marca e dizer, bom, até aqui foi, agora eu preciso me reinventar. A marca pessoal, assim como nós, somos organismos vivos, em movimento o tempo todo. Se a gente não tem esse cuidado de avançar em relação à marca pessoal, se a gente não tem o cuidado em remodelar velhos paradigmas, ou eliminar alguns e melhorar outros, a gente para no tempo. E quando a gente para no tempo, a tendência é a gente ser engolido por esse tsunami, ou de informações, ou de outras marcas pessoais. Eu preciso o tempo todo estar em alta performance? Não, não precisa. Alta performance, acho que eu estou até adiantando um conceito aqui, é você ser o melhor entre os melhores. É fácil? Não. É possível? É. Mas quanto tempo você consegue ser o melhor entre os melhores? Então, o ideal é você ter auto performance. Como é que eu me melhoro para depois ser melhor amanhã do que hoje, ou hoje melhor do que ontem. Auto-performance, aquele 1%. Quando a gente fala em marca pessoal, a gente não pode se esquecer também do papel das emoções. Onde se fala em mindset, né? Eu mesmo falei aqui, mas a gente tem 4 divisões. A gente tem o mindset, a gente tem o soul set, que é a nossa fé, a força espiritual, são as emoções, como heart set, e a gente tem health set, que é a inteligência corporal. Então, mindset, mentalidade, a gente tem heart set, as emoções, os sentimentos, a gente tem health set, que é a questão corporal, porque doente você não muda o mundo, e soul set, que é a inteligência espiritual. Tudo isso faz com que haja um equilíbrio, e desse equilíbrio você possa projetar mais e melhor a tua marca pessoal. Gente, assim, não tem milagre. Você pode contratar um especialista em personal branding, mas se você não tiver muito claro, o que, que você quer da vida, o que, que você quer para você, aquilo que te incomoda, o que, que é bom e precisa ser mantido, o que, que é ruim que precisa ser eliminado, como é que eu me conecto comigo mesmo para eu poder conectar com os outros, esquece. Esquece, é que nem um restaurante que serve comida ruim e troca a placa escrito sob nova direção e mantém o cozinheiro. É mais ou menos essa linha. Accountability é uma palavra que eu gosto muito, em inglês, que significa prestação de contas ou autorresponsabilidade. Quando eu falo em accountability, eu estou dizendo o seguinte: eu posso ter as influências que eu tiver, eu posso ler o que eu quiser ler, ouvir o que eu quiser ouvir, mas os meus resultados vão ser uma prerrogativa minha, bons e ruins. Então, accountability é um acerto de contas, é você tranquilizar a tua audiência, mostrando para ela que a expectativa que ela está colocando em você está sendo preenchida de alguma forma. Então, se as pessoas esperam que você seja um bom médico, ou um bom especialista em saúde, ou em gestão, você tem que comprovar por A mais B que você consegue. Você vai dizer, bom, mas eu não estou aqui para preencher as expectativas dos outros. Tá e não tá. Porque quando a gente fala em marca pessoal, por mais autêntico que você seja, você está falando para uma audiência, você está conversando com uma comunidade, você está prestando contas, talvez, para um grupo, ou para um grupo muito pequeno, de pessoas que te acompanham e que apostaram em você. A gente já nasce com uma marca. Né? Será que o pequeno Mark vai ser bom aluno, vai dar trabalho, não vai? A expectativa que está sendo colocada em mim. Eu falo isso, inclusive, no meu livro. Seja a sua própria marca. Sai ano que vem pela HarperCollins. Depois você tem a questão da maturidade. A marca que eu crio para mim. Então, sabendo quem eu sou, eu não quero continuar daquele jeito. Eu quero criar novas possibilidades, eu quero ter novas escolhas, ter novas renúncias. E aí eu acho que entra uma questão de maturidade. E, por fim, a questão da sabedoria. A hora que eu sei quem eu sou, que eu bati, que eu apanhei, que eu consigo me projetar para o mundo, qual é a marca que eu deixo no mundo?
Qual é a marca que eu deixo no mundo? Falei aqui do accountability, que é esse senso de responsabilidade, né, pelos meus resultados. Falei aqui da autoperformance, que é a mãe da alta performance, como diz um dos meus entrevistados, Joel J., um especialista em alta performance. E aqui eu divido com vocês, para a gente ir se encaminhando para o final, o que eu vejo como elementos que sustentam a nossa marca hoje em dia. O primeiro dele é posicionamento, o segundo deles é reputação, e o terceiro, intencionalidade. Então, posicionamento nada mais é como eu me posiciono na cabeça do outro. A batalha que eu tenho pela mente do outro, pelo coração do outro, é um trabalho meu, proativo meu. Isso se chama se posicionar. Você tem a Nespresso de um lado e a Dolce Gusto de outro. Uma é mais, talvez, para um público um pouco mais elitizado, outra é para um público um pouco mais popular. As duas são da Nestlé. Então, posicionamento pode ser na mesma empresa para públicos diferentes. Você posiciona o teu produto ou se posiciona para determinado público. Mas para isso, como está escrito aqui, você precisa saber com quem está falando. Você precisa saber o que você resolve para essas pessoas. E outra, qual é o teu diferencial? Então, posicionamento, ele vem daí. Depois tem a reputação, que na verdade é um equilíbrio entre aquilo que você faz e aquilo que você fala. A reputação está na mão do outro, mas é praticar aquilo que você diz. É a manutenção do teu posicionamento, é a manutenção da tua marca pessoal. E por fim, a intencionalidade, que é, na verdade, mais do que você ter intenção, é acima de tudo é como você projeta essa intenção, como é que você coloca o teu bloco na rua. Porque só ter intenção é como você jogar dentro da água uma corda completamente amarrada para salvar alguém. Você tem intenção, mas você não tem o conhecimento, ou você não tem o mínimo necessário para pensar que aquela corda devia estar aberta, e aí a pessoa pega. Então, só ter intenção não funciona. Você precisa ter uma intencionalidade, uma propositura na hora de colocar as tuas ideias e querer transformar. Tem gente que chama isso de propósito. Eu acho que propósito é uma palavra já um pouco surrada, mas é mais ou menos nessa linha. Propósito, na verdade, talvez seja uma intenção aplicada. Eu acho que é um pouco por aí. Não é só você querer, é você querer e fazer por onde. Então, ser a sua própria marca e não ter só uma marca é você mudar comportamentos e opiniões. É você se projetar num nível que as pessoas conseguem comprar as suas ideias, aplicar nas vidas delas como um exemplo. Você vai ser exemplo de tudo? Não. Mas quando você projeta e você trabalha como uma pessoa que deixa a marca no mundo, você provoca isso. Por quê? Porque você estabelece pontes emocionais e afetivas com seus públicos. Eles não conseguem se ver sem você. Eles vão morrer por isso? Não. Mas você precisa estar por perto, porque você vira um exemplo a ser seguido. A pessoa que influencia, que tem uma marca poderosa, é uma pessoa que está o tempo todo nadando contra a maré. Eu não estou falando de atrito, mas eu estou falando de não aceitar o status quo por completo, de ter um pouco de rebeldia, um pouco de ousadia e, acima de tudo, não ser uma massa de manobra. Só porque está todo mundo dizendo isso, você vai lá e diz. Aliás, se você vir os grandes, com grandes marcas pessoais naquilo que fazem, são pessoas que em algum momento foram para o lado direito ou esquerdo, quando todo mundo fazia o contrário. E todo mundo avisou, aqui não, aqui não. E aí, quando esse barco vira, a pessoa, não é que ela ou ele tinha razão? E por aí vai. Então, você ser ousado, não convencional, inovador e, acima de tudo, trabalhar para ser icônico, trabalhar para ser lembrado como alguém de valor. Não é sobre aquilo que você faz, mas sim sobre quem você é. E aí você entra num campo que se fala muito hoje em dia, mas nem todo mundo tem esse lugar de fala, que é o campo da influência. E você só tem duas maneiras de influenciar: ou manipulando os outros, ou inspirando os outros, ou engajando os outros. Aí você vai dizer, bom, mas como é que eu faço isso? E eu te respondo: seja influente com a tua credibilidade, seja influente com os teus valores, seja influente na maneira como você conduz a tua vida, dê o exemplo. Você não precisa ser santa nem santo, porque não existe, ou talvez já existiu. Mas você pode ser absolutamente uma pessoa que anda com valores muito bem clarificados
para ser percebida ou percebido como alguém que merece estar perto. Acima de tudo, como alguém que fala e os outros escutam. Uma coisa é ser popular, é o tapa nas costas, a curtida, o compartilhamento, o oba-oba. Outra coisa é ser influente. E para você ser influente, você não precisa ter 1 milhão de seguidores. Para você ser influente, você não precisa ser a pessoa mais querida da mesa. Você precisa ter credibilidade naquilo que faz e ser minimamente educado e uma pessoa que tem uma escuta ativa. Então, não é mais você entender para atender, como se falava. Preciso entender as pessoas para poder atender. Não, é mais do que isso, é acolher. Lembra do contexto? Uma pessoa que acolhe o outro é uma pessoa que consegue oferecer uma escuta mais ativa, uma empatia, se colocar ao lado, que é tudo o que esse contexto demanda. E as grandes marcas, sejam elas comerciais ou pessoais, tenham percebido isso, ou tendo percebido isso, já começam a aplicar a empatia, a escuta ativa. Não à toa a gente viu nessas Olimpíadas as questões de saúde mentais no pódio, junto com a Simone Biles, entre outros, e os destemperos de alguns atletas, como o Djokovic, por exemplo, que pegou muito mal. É sobre isso que a gente fala. O mundo de hoje, ele exige que você se projete num contexto. E esse contexto, ele pede humanidade. Não é fórmula pronta, não é fórmula mágica, não sei nem se é muito fórmula, mas é uma mentalidade, é um olhar para dentro. Eu deixo aqui os meus contatos, as minhas redes sociais, você me encontra em todas elas como @marktawil, você me encontra com o meu podcast Autoperformance, com o Autoperformance na Jovem Pan, Spotify, Apple e Deezer, na minha coluna em Época Negócios, toda terça-feira, Futuro do Trabalho, e também na HSM University e no LinkedIn. Muito obrigado. Bom, pessoal, que palestra incrível, Mark. Aprendi demais e tenho certeza que quem está assistindo em casa aprendeu muito também. Perguntinha para você, em sua opinião, o que ainda precisa ser aprimorado no tema personal branding em saúde? Puxa, algumas questões. Luciano, eu vejo que cada vez mais os profissionais, eles têm buscado fórmulas prontas e, acima de tudo, eles têm repetido comportamentos e padrões que não ajudam. E o que acontece? Quando você busca um profissional que te indicaram, quando você busca, especialmente na rede social, às vezes até no site, esse profissional, você não sabe mais onde você está, porque é tudo tão pasteurizado e não diferenciado. Então, o que eu sinto que falta aos profissionais de saúde como um todo? Primeiro, pararem de acreditar que só o TikTok resolve, ou as fórmulas prontas resolvem, ou a métrica da vaidade resolve. Quando que eu digo isso, eu estou dizendo daquele profissional que acredita ainda que precisa dançar para poder chamar gente para o seu consultório, ou precisa posar como modelo. Não tem fórmula pronta quanto a isso. Eu conheço pessoas que têm uma marca pessoal muito forte, Cortella, por exemplo, e que até pouco tempo atrás não tinham essas redes sociais. Então, de novo, a gente precisa parar de acreditar que copiar o outro é o certo, porque senão a gente vive um mundo de genéricos. O que eu sinto e vejo que é muito importante em relação à marca pessoal, que é algo que se fala pouco, Luciano, é a gente ter uma claridade, uma clareza em relação à excelência daquilo que a gente faz. E cada vez mais a gente vai procurar essa excelência no campo médico, trazida de outros segmentos. Então, vou te dar um exemplo. Se eu vou procurar, por exemplo, um médico da minha confiança ou que me indicaram, e eu vou no consultório dele, talvez ali dentro, intrinsecamente, eu queira o mesmo atendimento que eu tive num hotel 5 estrelas. Ou eu quero ter a mesma experiência que eu tive num restaurante. Cada vez mais o consumidor de tudo, seja ele de saúde, de educação, de segurança, do que você quiser, ele vai ter a mesma barra de excelência para tudo. Então, o médico, sabendo disso, ele vai ter que ser, ou médico ou profissional de saúde como um todo, ele vai ter que ser uma pessoa que responda a esse consumidor, que projete sua marca pessoal, olhando para os outros mercados. Não dá mais para o profissional de saúde, o médico ou qualquer um, ter a cabeça de só pensar como médico.
ou só pensar como um profissional da saúde. Ele vai ter que ter uma visão holística das coisas. Então, cada vez que ele copia, cada vez que ele busca uma fórmula pronta, cada vez que ele acha que está funcionando com outro e vai ali perpetuando esses vieses, ele perde tempo, ele perde oportunidade de ser quem ele é, porque ele vira um genérico, e acima de tudo ele deixa dinheiro na mesa. A minha sugestão para todos esses profissionais, para nós aqui, inclusive, profissionais de comunicação, é começar a furar bolhas, olhar para outras paragens e trazer experiências que não são da nossa área. Talvez assim a gente consiga responder a esse novo consumidor pós-pandêmico. Bom, quero agradecer demais a tua participação. Não foi uma palestra, foi uma masterclass sobre personal branding. Foi muito bom. Acredito que a gente conseguiu tirar, inclusive, dúvidas das pessoas para entender, né, e você colocou pontos muito importantes da autenticidade, do conhecimento, das emoções, enfim. Tenho certeza que o pessoal aproveitou demais. Mark, muito obrigado por sua participação, pelo seu tempo e pela palestra incrível. Obrigado a vocês, estou imensamente feliz em estar aqui com vocês. Mais do que isso, viu, Luciano? Acho que é importante dizer o seguinte: branding é o quê? Brand, marca, branding, com ING, é a administração dessa marca, a construção dessa marca. Existem muitos profissionais que fazem isso, mas a primeira pergunta que eles te fazem é o que você quer? Para onde você quer ir? Quem é você? Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você souber para onde você quer ir, mais fácil fica a sua vida, inclusive na hora, talvez, de contratar isso. Então, esse é um trabalho muito de dentro para fora. Nenhuma agência vai te dar isso de mão beijada se você não tiver o mínimo necessário. Então, o trabalho começa por você. Legal. Muito obrigado. Obrigado, viu, Mark? Bom, e você continua acompanhando a Medical Conecta e a gente vai voltar com mais palestras para vocês.